Chegou então o momento de nós lermos a poderosa Palavra de Deus. A leitura de hoje está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Até o verso de número 41, nós temos lido a poderosa Palavra de Deus neste momento, para a glória do nome do Senhor Jesus, poderoso de batalha e de guerra. Nesse momento, nós vamos trazer a reflexão da poderosa Palavra de Deus para os corações e para as vidas. O tema que nós iremos abordar hoje é: Passemos para o outro lado. Já no início, há 3 pontos nesse texto que nós queremos compartilhar com vocês. O primeiro ponto é a ordem de Jesus para passar para o outro lado. O segundo, o que havia do outro lado que moveu Jesus a dar esta ordem. E a terceira, a tempestade no caminho para impedir que os discípulos chegassem do outro lado. Mateus, ele narra que Jesus e os seus discípulos haviam trabalhado arduamente, curando e ministrando. Era noite e provavelmente os discípulos preferiram descansar, mas Jesus deu uma ordem. E a ordem que Jesus deu foi, em número 1, a ordem de Jesus para passar para o outro lado. Tem momentos que Deus nos diz: levanta-te, deixa o que está fazendo e faça o que eu te digo. Tem momento que Deus ele vai fazer isso conosco. Tem momento que o Espírito Santo ele vai trabalhar, ele vai fazer assim. Deus sempre tem um projeto, tem um propósito quando nos ordena algo. É melhor obedecer ainda que o nosso desejo seja outro, mas é melhor fazer a vontade de Deus. Deus sempre tem um propósito quando nos ordena. Não é à toa que ele nos envia e nos manda. Quando nós vamos ver que passar para o outro lado pode significar coisas distintas para cada um de nós. Vamos ver, por exemplo, a cada pessoa nesta noite, neste momento, nesta manhã, Deus, na verdade, está convidando para comprometer-se mais com Deus, para deixar-se este trabalho que te rouba o tempo, para abandonar esta relação que está afetando a sua vida espiritual, que tem acabado, que tem tirado a tua reputação, para consagrar-se mais a Deus, orando, jejuando e buscando a presença do Todo-Poderoso, para dar a Deus o que é de Deus, no caso os dízimos, as ofertas, para deixar de ser um na multidão, para ser um cristão que Deus usa, que Deus poderia, que Deus pode abençoar a sua vida de uma maneira maravilhosa. Em segundo lugar, nós vamos ver o que havia do outro lado. Jesus estava interessado que ele e seus discípulos chegassem ao outro lado para resgatar um homem que estava em uma situação crítica. Este homem era um homem de Gadara. A Bíblia relata como o endemoniado de Gadara. Foi o único motivo da viagem de Jesus. A cidade de Gadara, que havia sido destruída em várias ocasiões, havia sido muito sofrida. Nós vamos ver aqui os detalhes que a condição do gadareno. Ele era endemoniado,
um espírito imundo o possuía. Ele vivia nos sepulcros entre os mortos, fora de controle completamente, atado com cadeias e grilhões, andava gritando, feito um desesperado, andava se ferindo com pedras, porque ele estava sendo possuído por espíritos malignos. Jesus libertou o gadareno. Foi a única coisa que fez Jesus ir em Gadara. Jesus queria ver aquele homem livre e que os seus discípulos viessem, que vissem a sua condição e que ele, Jesus, pode fazer quando lhe obedecemos e passemos para o outro lado. Outro detalhe, o que há do outro lado hoje? Porque Jesus deseja que passemos para o outro lado, pois lá do outro lado existem tantas coisas que estão à espera de você. Por exemplo, uma população crescendo a passos gigantescos que está lá do outro lado. Um avanço das seitas que se levantam a todo instante, a todo momento, que está lá do outro lado. A deteriorização na estrutura da família, o divórcio, filhos desamparados, abusos domésticos, é isso que está acontecendo do outro lado. Lá do outro lado, existe uma população envolvida no alcoolismo, uma população que está envolvida nas drogas, que está envolvida nos vícios, que está envolvida em tantas coisas erradas que Deus não se agrada. Lá do outro lado, existe o suicídio que tem aumentado assustadoramente no mundo todo e nas famílias. Por exemplo, lá do outro lado existe a imoralidade sexual que está assolando os seres humanos. O pecado que Deus relata na palavra, os homens querem colocá-lo como normal nas suas vidas. A prostituição, crianças fazendo sexo, indústria pornográfica, tendo ganhos bilionários, a pedofilia, ela prospera no meio das sociedades existentes. E diga-se de passagem, existem países que querem fazer disso como se fosse a coisa mais comum do mundo, como uma PEC, uma lei que vai regulamentar a vida das pessoas. Nós vemos corrupção nos governos mundiais, nos governos do mundo. As drogas, isso está lá do outro lado. As drogas estão destruindo os nossos jovens, estão acabando com as famílias. Lá do outro lado, os meios de comunicação sendo usados para destruir as famílias em massa. Que Deus tenha misericórdia, porque o Senhor está querendo que você vá do outro lado. Também nós queremos dizer o seguinte: a igreja, ela é responsável para sarar o mundo. Por quê? Porque a igreja, ela é o sal da terra. A igreja, ela é a luz do mundo. A igreja, Deus nos chama para passarmos para o outro lado, para sararmos o mundo, para levarmos a palavra de Deus. A igreja não pode estar alheia à situação do mundo. É certo que o inimigo se levantará forte nos últimos dias, ele vai se levantar, mas também para os últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor está conosco, o Espírito de Deus está conosco para realizar a grande obra. Porque, em terceiro lugar, nós estamos falando sobre o tema que hoje o Senhor está nos dando. Passemos para o outro lado. A ordem de Jesus para passar para o outro lado. Número 2, o que havia do outro lado? E número 3, última parte, uma tempestade os impedia de chegar ao outro lado. Se levantou uma tempestade, mesmo obedecendo uma ordem de Jesus. O inimigo se levantará para que você não chegue do outro lado. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Existem muitas pessoas na igreja que estão em meio a uma tempestade. Enquanto lutamos contra a tempestade, o gadareno continua preso. Os gadarenos da vida, da estrada da vida deste mundo estão presos, precisando que você chegue do outro lado, precisando que você chegue lá com a mensagem, com a palavra, com o socorro, porque eles estão do outro lado.
Jesus acalma a tempestade, mas é óbvio que o inimigo vai fazer de tudo para que você não realize o propósito de Deus. Então ele vai proporcionar tribulações, situações, empecilhos para que você não chegue do outro lado. Mas o nosso Senhor Jesus está sempre presente conosco. Jesus, ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. Jesus estava na polpa do barco, a parte de trás. Jesus quer estar na proa da sua vida, ele quer ser o seu capitão. Coloca Jesus na frente e ele acalmará a tempestade e com certeza você chegará do outro lado. A bênção de Deus chegará na sua vida e você consequentemente vai ser abençoado pelo Todo-Poderoso, recebendo as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus no seu coração. Eu quero concluir dizendo o seguinte: precisamos de uma igreja disposta a passar para o outro lado. Com Jesus, nosso capitão, podemos chegar ao outro lado. Há um gadareno que continua preso, se ferindo, enquanto continuamos sem obedecer o Senhor Jesus. Que você possa obedecer o Senhor Jesus, que você possa ser cheio do Espírito Santo e realizar aquilo que Deus está pedindo para você realizar. Nesse momento, nós queremos orar pela sua vida. Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos neste momento para a glória de Jesus. A tua palavra é santa, a tua palavra é única, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é poderosa. Que o teu Espírito esteja conosco no nome de Jesus. Ah, meu Deus, obrigado por esse momento maravilhoso de oração, quando o Senhor tem nos concedido grandes privilégios de podermos estar, Senhor, na tua presença e na tua casa. Abençoa esta obra, tenha piedade e misericórdia da tua casa, nos enche do poder do teu Espírito Santo, nos dá vitória sobre nossas vidas, nos ajuda, Senhor, e realiza, Senhor, o que tu queres neste lugar. Ó Pai amado, no poderoso nome de Jesus, nós invocamos a tua presença e te pedimos que o Senhor venha salvar e libertar as almas oprimidas. Do outro lado, existem tantas pessoas, meu Pai, que precisam da nossa ajuda. Espírito Santo, prepara os corações que estão do outro lado para ouvir a tua palavra. Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão com seus corações endurecidos. Elas não querem ouvir a tua palavra, mas nos envia ao outro lado para pregarmos o teu evangelho, para irmos fazer missões, para levarmos a palavra de Deus aos rincões do mundo. Nos ajuda, nos dá graça e autoridade para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É isso que eu te peço, meu grande Deus. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém.